Eu, uma evangélica convicta, jogava fora aquilo que milhões veneram. Por anos, minha vida foi uma fortaleza de certezas. Meu nome é Ana e o que aconteceu naquele dia me abriu os olhos para uma revelação que eu jamais esperei. Uma revelação que virou meu mundo de cabeça para baixo. Acordava cedo, com o cheiro forte de café coado e a Bíblia aberta na mesa da cozinha. Minha rotina era feita de cantos de louvor, o barulho ritmado da vassoura no chão de mármore do shopping onde eu trabalhava. Varria os corredores, lustrava as vitrines, sempre com um hino no coração e a mão firme para o que eu via como idolatria. Imagens de santos, pequenos oratórios, fitinhas coloridas. Tudo aquilo para mim era lixo. Era o que me ensinaram. Era a minha fé. Eu achava que estava fazendo certo, limpando o mundo das impurezas. Mas por trás da minha fé inabalável, havia um vazio, um buraco que eu ignorava, que eu varria para debaixo do tapete na minha própria alma. Eu achei que minha fé me blindava, que era forte o bastante, mas não era. Se isso cutucou algo em você, escreva agora. Quero a verdade. Um dia, depois do almoço apressado, encontrei uma pequena imagem de Nossa Senhora Aparecida, quebrada, largada no cesto de lixo da praça de alimentação. Seus olhos, antes azuis, estavam opacos. Senti um arrepio frio subindo pela espinha, um calafrio que não vinha do ar-condicionado. Não era medo, era estranhamento, um pressentimento, uma sensação de que algo estava prestes a mudar, ou que já tinha mudado sem que eu percebesse. Aquele objeto que eu desprezava agora me olhava. O peso no peito veio depois, uma pontada aguda, como um prego enferrujado fincando na carne, bem no centro do meu peito. Respirei fundo. O ar parecia mais pesado que chumbo. O zumbido começou fraco, como um mosquito distante. Depois virou uma orquestra de abelhas furiosas na minha cabeça. Minhas mãos ficaram úmidas, um suor frio escorrendo pela nuca, escorregadio. A visão embaçou. As luzes fluorescentes do shopping viraram borrões. Eu sabia que não era normal. Não era só cansaço. Era algo mais. Algo que me puxava. As paredes da sala de funcionários começaram a girar. Devagar, depois mais rápido. Eu não via mais o limite entre o teto e o chão. O som das máquinas, dos passos apressados, das vozes, tudo sumiu. O silêncio ensurdecedor me engoliu, um vácuo que pesava nos ouvidos. O tempo esticou. Cada segundo parecia uma hora, uma eternidade se desdobrando em câmera lenta. Eu caí, sem controle. O chão gelado me puxou, e a última coisa que senti foi o baque surdo da minha cabeça. Apagou. O ar ficou denso, pesado, com cheiro de mofo e terra molhada, como um cemitério antigo depois da chuva. Uma escuridão gelada me abraçou. Um frio que vinha de dentro, sem queimar por fora. Eu ouvi sussurros, vozes arrastadas, como folhas secas roçando no asfalto em uma noite sem vento. A gravidade parecia me puxar para baixo. Cada célula do meu corpo pesava uma tonelada, afundando. Eu tentava gritar, mas minha garganta estava fechada, apertada, como se alguém me sufocasse com uma mão invisível. Um desespero silencioso me invadia. Eu não sabia o que era aquilo. Não sabia onde estava. Foi quando os rostos apareceram. Milhares deles. Pessoas que eu conhecia. Vizinhos, colegas de trabalho. Rostos familiares, mas distorcidos pela dor. Vi uma comunicadora querida, sempre com um sorriso largo, mas que no fundo só buscava aplausos vazios. Sua voz agora um lamento distante. Vi uma artista venerada, cujas mãos criavam beleza, mas cujo coração escondia uma inveja corrosiva, seus dedos se contorcendo em agonia. E vi um líder confiante, que falava de verdade, mas cujas decisões eram movidas por puro engano, suas palavras agora ecos sem sentido. Não eram monstros, eram gente como a gente, perdidos, arrastando correntes invisíveis, feitas de suas próprias escolhas. O cheiro de fumaça acre, de algo queimando lento, me sufocava. Uma fumaça que não era de fogo, mas de arrependimento. Eu via a dor deles, o vazio que eu mesma tinha sentido. Se você já sentiu esse chamado, diga: abre meus olhos. No meio daquela angústia, daquela fumaça que queimava,
uma luz. Não era uma luz quente, nem fria. Era uma luz que acalmava, que trazia uma paz estranha para aquele tormento. E no centro dela, uma figura. Uma mulher. Seus olhos eram de um azul profundo, como o céu antes da tempestade, mas com uma doçura que me atravessava. Ela não falava, mas eu entendia. Eu a reconheci. Era ela, a mesma imagem que eu tantas vezes joguei no lixo. Nossa Senhora! Minha mente gritava, impossível. Meu coração, porém, sentiu um alívio súbito. Se esta parte te alcançou, dá um like agora para que eu continue. Ela estava ali, serena, em um lugar de tanto desespero. Não havia julgamento em seu olhar, apenas uma tristeza profunda, mas carregada de amor. Uma revelação que rasgava minhas certezas. Eu, que sempre combatia as imagens, agora via a mais venerada delas, bem diante dos meus olhos. E não era um ídolo. Não parecia. Era real. Eu me senti pequena. Minhas convicções, construídas em anos de fé, ruíram como castelos de areia. Aquela presença era um paradoxo vivo, um mistério que eu não podia ignorar. Eu, que me achava tão certa, tão dona da verdade, me vi completamente perdida. O ar ao redor dela era puro, fresco, um contraste gritante com o mofo e a fumaça que me sufocavam. Um cheiro de jasmim, delicado, mas persistente, começou a preencher o espaço, afastando o odor de arrependimento. Eu não entendia. Como? Por quê? Onde estava a minha fé agora? Mas a paz durou pouco. Uma sombra densa e fria se arrastou do canto mais escuro. Não tinha forma definida, mas eu sentia sua presença, um peso gélido que me apertava o peito. Uma voz. Não era um sussurro, nem um grito. Era um riso seco, que raspava na minha alma, como areia fina. Então a zelosa Ana, a fiel serva que limpa o mundo do que ela chama de impureza. A voz me conhecia. Ela sabia. Você que jogou fora o consolo dos aflitos, a esperança dos desvalidos. Que quebrou a fé de tantos com suas certezas de ferro. Cada palavra era um estilete, perfurações em minha alma. Você se achava justa, não é? Pura, melhor que todos esses aqui, que você tanto desprezou. O riso voltou, mais alto, mais cruel. E agora? O que você vê? Sua santa, sua idolatria te salvando ou te mostrando o que você realmente é? A sombra se aproximou e o frio ficou insuportável, um frio que queimava por dentro. Eu queria fugir, mas não havia para onde ir. Meus pés estavam presos, pesados, como se estivessem cravados no chão. A voz debochava, apontando para as imagens quebradas que eu tinha jogado no lixo. Eu via fragmentos, cacos, flutuando na escuridão. Eles me rodeavam, cada caco, uma lembrança de um ato meu. E eu sentia vergonha. Um calor subia pelo meu rosto, não de fogo, mas de pura humilhação. Se você entendeu o perigo do orgulho, comenta. O orgulho cega. A sombra maligna se dissolveu um pouco, mas suas palavras ficaram, ecoando na câmara da minha mente. Eu olhei para a figura de Nossa Senhora, que permanecia ali, silenciosa, sua luz suave. Mas agora eu vi algo mais. Eu vi a mim mesma. Não a Ana que varria o shopping, nem a Ana que cantava hinos. Eu vi a Ana que, com o coração cheio de uma certeza gelada, pegava as imagens e as jogava no lixo. A Ana que julgava, que condenava, em nome de uma fé que eu acreditava ser a única. A imagem quebrada que eu encontrei naquele dia, a que me deu um calafrio, agora estava inteira na minha mente. Seus olhos, antes opacos, brilhavam com uma tristeza que era a minha tristeza. Eu não estava limpando o mundo. Eu estava limpando a minha consciência do que me incomodava. Eu estava quebrando a fé dos outros, assim como a imagem estava quebrada. Minha própria fé, aquela que eu achava tão forte, era na verdade uma gaiola. Uma gaiola de orgulho, de intolerância. Eu me senti uma hipócrita. Minha garganta apertou, um nó de arrependimento. Eu não era melhor que ninguém ali. Eu era uma deles. Minha própria idolatria era a minha certeza. A certeza de que eu estava certa, sempre. Aquela foi a verdadeira revelação. Não a de Nossa Senhora, mas a de quem eu realmente era.
Eu era a faxineira que, em vez de limpar, sujava a própria alma com a poeira do julgamento. Eu me vi carregando minhas próprias correntes, tão visíveis quanto as correntes dos outros. A verdade, quando chegou, não foi um raio, foi um espelho frio que refletia a minha própria escuridão. Eu respirei fundo. O cheiro de jasmim ainda estava lá, mas agora misturado com o sal das minhas próprias lágrimas. Se você precisa romper com o engano, escreve: livra-me do engano. Minha garganta apertou, um nó de arrependimento que subia do estômago. As lágrimas escorriam, salgadas, misturando-se ao cheiro adocicado de jasmim e à fumaça acre que ainda pairava. Eu me via. A Ana que julgava. A Ana que varria não só a sujeira, mas a fé alheia. Que ironia! Eu, a faxineira, sujando minha própria alma com a poeira do orgulho. Eu não era diferente daqueles rostos perdidos que me rodeavam. Eu era uma deles. Carregava minhas próprias correntes, tão visíveis quanto as correntes dos outros. A verdade, quando chegou, não foi um raio. Foi um espelho frio, que refletia a minha própria escuridão. Eu respirei fundo. O cheiro de jasmim ainda estava lá, mas agora misturado com o sal das minhas próprias lágrimas. Se você precisa romper com o engano, escreve: livra-me do engano. Eu achei que tinha entendido tudo. Que aquela visão de mim mesma era o ponto final, mas não era. A verdadeira revelação ainda estava por vir. A luz de Nossa Senhora, que até então era suave, começou a brilhar com uma intensidade nova. Não me cegava, pelo contrário, ela penetrava, ela aquecia por dentro. Um calor que dissolvia o frio da humilhação. A figura dela, antes serena, agora parecia vibrar com uma energia que preenchia o espaço. Não havia som audível, nenhuma palavra, mas uma voz clara e ressonante ecoou dentro de mim. Não na minha cabeça, mas na minha alma. Uma voz que era pura verdade. Ela me disse: Ana, sua fé era forte, mas o amor, Ana, o amor é a ponte. Cada sílaba era um bálsamo e uma lâmina. Uma lâmina que cortava minhas certezas antigas, mas um bálsamo que curava a ferida da minha hipocrisia. A luz em seus olhos azuis profundos se tornou um oceano de compaixão. Eu senti a profundidade daquelas palavras. Eu sou a mãe de todos os filhos, ninguém se perde sozinho. Aquela frase me quebrou. Meu coração, endurecido pelo julgamento, amoleceu como cera. Ela não estava me condenando. Ela estava me mostrando um caminho que eu tinha ignorado por tanto tempo. O ar ao redor dela parecia pulsar, e o cheiro de jasmim se tornou mais forte, mais puro, como se cada pétala estivesse se abrindo naquele momento. Então, a frase final. Aqui selou o meu destino. Não se limpa o mundo sujando a própria alma. Essa frase foi o corte, o veredito. Não um julgamento impiedoso, mas uma clareza que doía. Doía porque eu entendi. Entendi o peso das minhas ações, das minhas palavras, da minha intolerância. A dor era aguda, mas estranhamente libertadora. Como um cirurgião que remove um tumor. Eu me rendi. Meu corpo inteiro relaxou. O peso de minhas pernas presas no chão se desfez. Eu não queria mais fugir. Eu não tinha para onde ir, a não ser para essa verdade. Minhas certezas de ferro derreteram. O chão sob meus pés, antes gelado e pesado, agora parecia firme. Eu estava ali, nuas, completamente exposta àquela revelação. Era como se um véu caísse dos meus olhos. Eu vi a diferença entre a religião que aprisiona e a fé que liberta. Meu peito, antes apertado, agora se expandia. Eu podia respirar. Respirar um ar que não tinha cheiro de mofo nem de fumaça, mas de jasmim e de uma paz profunda. Uma paz que vinha da aceitação. A aceitação de quem eu era e de quem eu precisava me tornar. Eu, a zelosa Ana, estava sendo zelada por uma verdade que eu desprezei. Se você acredita que a consciência continua, escreva. Eu acredito. Eu me senti pequena, sim, mas não humilhada. Eu me senti amada, apesar de tudo. Amada o suficiente para que a verdade me fosse mostrada sem filtros. E isso mudou tudo. Era como se um véu caísse dos meus olhos. Eu vi a diferença entre a religião que aprisiona e a fé que liberta.
Meu peito, antes apertado, agora se expandia. Eu podia respirar. Respirar um ar que não tinha cheiro de mofo, nem de fumaça, mas de jasmim e de uma paz profunda. Uma paz que vinha da aceitação. Aceitação de quem eu era e de quem eu precisava me tornar. Eu, a zelosa Ana, estava sendo zelada por uma verdade que eu desprezei. Se você acredita que a consciência continua, escreva: eu acredito. Eu me senti pequena, sim, mas não humilhada. Eu me senti amada, apesar de tudo. Amada o suficiente para que a verdade me fosse mostrada, sem filtros. E isso mudou tudo. Abri os olhos. O teto branco, as luzes fluorescentes do shopping. O cheiro de cera, de chão e de pipoca queimada. O barulho distante de alto-falante anunciando promoções. Tudo voltou, devagar. Como um rádio que sintoniza a estação. O frio que me abraçava lá se foi, mas o suor frio ainda escorria pela minha nuca. Minhas mãos estavam geladas, mas o calor no peito era de outra natureza. Não era dor. Era um calor que irradiava, como brasa depois da fogueira. Eu estava deitada no chão da sala de funcionários. Minha cabeça doía um pouco, um latejar surdo, mas o maior peso não era o da queda. Era o peso da revelação que eu tinha acabado de viver. A consciência de tudo que eu tinha visto, de tudo que me foi dito. Aquelas frases, elas ecoavam. Ana, sua fé era forte, mas o amor, Ana, o amor é a ponte. E a mais forte, não se limpa o mundo sujando a própria alma. Eu me levantei devagar, sentindo cada músculo. O mundo real parecia diferente. As cores estavam mais vivas, os sons mais nítidos. Mas a minha percepção, essa tinha sido completamente reordenada. Eu não era mais a mesma Ana que tinha caído ali. Eu tinha voltado, mas voltei com outra visão, outra alma. O que fazer com tudo aquilo? Eu não sabia, mas sabia que não podia voltar a ser quem eu era antes. Aquele dia foi um divisor de águas. O dia em que a faxineira que jogava imagens no lixo literalmente infartou para ver a verdade. Se você está comigo até aqui, diga: a verdade liberta. Minha rotina nunca mais foi a mesma. Antes, varrer os corredores do shopping era um ato quase mecânico, intercalado por hinos cantados baixinho e julgamentos silenciosos. Agora, cada movimento da vassoura era uma oração, um pedido de perdão. Eu olhava para as pessoas, para os lojistas, para os clientes, e não via mais idólatras ou pecadores. Eu via irmãos. Via gente lutando suas próprias batalhas, carregando suas próprias correntes invisíveis. E o mais importante, eu via a mim mesma em cada um deles. As imagens que antes eu jogava no lixo com um desprezo quase religioso, agora eu as via com outros olhos. Não as venerava, claro, mas via a mim mesma. Mas as respeitava. Deixei de ser a faxineira que limpava a fé alheia. Passei a ser a Ana que limpava o chão, sim, mas com um coração limpo de julgamento. Em casa, a mudança foi ainda mais profunda. Minha família, acostumada com minha rigidez, notou algo diferente. Eu comecei a ouvir mais. A falar menos sobre o que eles deveriam fazer e mais sobre o que eu sentia. Minhas orações mudaram. Não eram mais listas de pedidos ou de condenações. Eram conversas. Eram silêncios de escuta. Eu li a Bíblia não para encontrar argumentos contra os outros, mas para encontrar a ponte do amor que a voz tinha me revelado. Comecei a visitar uma vizinha idosa que sempre teve um pequeno altar em casa, algo que antes eu evitava. Levei um bolo de fubá e ficamos conversando por horas sobre a vida, sobre fé, sobre esperança. Ela, que sempre me via como a irmã séria, me olhou com um brilho diferente nos olhos. A revelação não me afastou da minha fé. Ela a aprofundou, ela a humanizou. Eu entendi que minha devoção não era para me isolar, mas para me conectar. A comunidade da igreja também sentiu a mudança. Eu não levantava mais a voz para apontar erros. Não corrigia mais os sermões dos pastores em pensamento. Eu buscava o amor em cada palavra, em cada gesto. E quando eu via uma imagem, um terço ou qualquer símbolo de outra fé, não sentia mais aquele arrepio de condenação. Sentia a presença de Deus em tudo, na diversidade, na crença do outro.
Não era uma aceitação passiva. Era um amor ativo. Um amor que acolhe, que entende, que não julga. Eu não precisava mais limpar o mundo dos idólatras. Eu precisava limpar a mim mesma do meu próprio orgulho. Se alguém veio à sua mente, envia isso agora para essa pessoa. Minha visão de consumo também se alterou. Antes, eu buscava preencher vazios com coisas, com a sensação de estar certa. Agora, o que eu buscava era preencher a alma com presença, com conexão. Não que eu tenha virado uma eremita, longe disso, mas as coisas perderam o brilho. O que importava era o que eu podia dar, o que eu podia compartilhar. A revelação me ensinou que a verdadeira riqueza não está no que se acumula, mas no que se doa. Inclusive e talvez principalmente no que se doa de si mesmo. Tempo, atenção, compaixão. A maior transformação, porém, foi interna. Eu me tornei uma pessoa mais humilde, menos combativa. Aquele cheiro de jasmim que senti na minha experiência virou um lembrete constante. Um lembrete de que a doçura e a paz podem coexistir com a verdade mais dura. Eu aprendi a me perdoar pela Ana de antes, mas sem esquecer as lições. Aprendi que a fé não é um escudo para atacar, mas um abraço para acolher. Um abraço que muitas vezes começa por abraçar a si mesmo, com todas as suas falhas e revelações. Eu não tinha respostas para tudo, mas agora tinha as perguntas certas. E isso, acredite, é muito mais valioso. E essas perguntas, elas não eram só para mim. Elas são para você também, para nós todos que carregamos nossas próprias certezas. Você já parou para pensar em quantas vezes no seu dia a dia você, talvez sem perceber, joga fora a fé de alguém ou o valor de alguém? Não falo de imagens físicas, não. Falo de ideias, de crenças, de jeitos de viver que são diferentes dos seus. Aquele peso no peito que eu senti antes de tudo apagar não era só do infarto. Era o peso do julgamento que eu carregava. Um peso frio, que congelava meu coração. Você já sentiu esse frio? Essa rigidez que nos impede de enxergar o outro, de ver a humanidade por trás de uma placa de igreja, de um símbolo diferente. Ela não te consome por dentro? Ela não te deixa com gosto amargo na boca, de uma vitória vazia? Um amargor que se espalha, que contamina os dias, que torna cada encontro um campo de batalha silencioso. Eu senti isso. Senti o frio na boca do estômago, o ar pesado de cada manhã. Era como viver sob uma nuvem cinzenta, onde o sol da compaixão nunca conseguia atravessar. Se isso cutucou algo em você, escreva agora. Quero a verdade. Minha revelação me mostrou que o amor, o verdadeiro amor, não tem fronteiras. Ele não pergunta em que igreja você ora. Ele não se importa com a cor da sua fita, ou se você usa uma cruz, um terço ou nada disso. Ele só quer um coração aberto. Um coração que não esteja ocupado demais em apontar o dedo, em erguer muros invisíveis entre você e o próximo. Ele quer um coração que esteja disposto a ver a beleza na diferença e não a ameaça. A ver a centelha divina em cada pessoa, independente do caminho que ela escolheu para Deus. Eu achava que ser forte na fé era ter todas as respostas, todas as certezas blindadas contra qualquer questionamento. Mas a verdade é que ser forte é ter a coragem de fazer as perguntas, aquelas que nos desinstalam, de se despir do orgulho, daquela capa pesada de eu sei mais. De reconhecer que somos todos aprendizes nesta jornada, que a gente tropeça, que a gente erra. E que a maior limpeza que podemos fazer não é no mundo exterior, nas coisas que vemos, mas dentro da gente, nas intenções que carregamos. Lembra do cheiro de jasmim? Aquele que senti quando a luz de Nossa Senhora me acalmou? Aquele cheiro que afastou a fumaça do arrependimento? Ele virou um lembrete constante para mim. Um lembrete de que a paz não está em ter razão, mas em amar. Naquela frase que ecoa em mim até hoje com uma doçura firme. Não se limpa o mundo sujando a própria alma. É uma verdade que quebra sim, mas que constrói algo muito mais bonito no lugar. Pense bem, quantas vezes você se sentiu preso em suas próprias certezas e sua própria gaiola de julgamento? Aquela gaiola que te impede de voar, de se conectar de verdade. A chave está em suas mãos. A decisão é sua. Ninguém pode fazer essa escolha por você. É um ato de liberdade pessoal,
de uma revelação que só você pode experimentar de verdade. Se você já sentiu esse chamado, diga: abre meus olhos. Essa jornada, essa revelação, não foi fácil, foi dolorosa em muitos momentos. Mas foi a mais libertadora de todas as experiências da minha vida. E eu quero te convidar agora a dar um passo simples, mas com um poder imenso. Um passo que pode começar a mudar a sua vida, a sua percepção, assim como mudou a minha para sempre. Não precisa ser uma grande mudança visível, não precisa anunciar para o mundo. Começa por dentro, com uma declaração sincera, com uma oração silenciosa, com a pura vontade de ser diferente, de ser mais amor, mais ponte, menos muro, de deixar o cheiro de jasmim inundar o seu coração. Se você sente isso agora, se essa verdade te alcançou profundamente, eu te convido a repetir comigo, aí onde você está, com o seu coração aberto e a sua voz interior firme e cheia de esperança. Eu decido, hoje, abrir meu coração para o amor. Eu renuncio ao julgamento que me aprisiona. Eu escolho a compaixão como a minha ponte. Eu aceito a revelação da verdade que liberta. Essa não é uma oração para os outros, para impressionar. É para você. É para a sua alma, para o seu novo começo. Um começo onde o cheiro de jasmim pode finalmente substituir o cheiro acre do arrependimento e do orgulho, onde a luz da revelação pode dissipar as sombras mais densas do seu próprio interior. Se decide mudar hoje, comenta: novo começo. Eu sei que parece simples, e é. As verdades mais profundas muitas vezes residem na simplicidade, na pureza da intenção. Você não precisa entender tudo agora, nem ter todas as respostas. Eu ainda não tenho, mas a gente aprende no caminho, um passo de cada vez, com o coração leve, com a alma limpa e com a certeza de que o amor é sempre a melhor escolha. A revelação continua a cada dia. Se essa decisão é sua, escreve: Jesus, eu te escolho. E para começar essa nova jornada, esse amanhã de manhã que já chegou para mim e pode chegar para você, eu te convido a dar 4 pequenos passos. 4 atitudes que podem abrir as portas para uma revelação ainda maior. Primeiro, reserve um momento para ler uma passagem, qualquer passagem, que fale sobre o amor incondicional, sem filtros, sem condições. Segundo, faça um gesto de gentileza, um sorriso, uma palavra, para alguém que pensa diferente de você, que tem uma fé distinta da sua. Terceiro, renuncie, por um dia que seja, a um julgamento que você costuma fazer, seja sobre si mesmo ou sobre o outro. Deixe essa crítica de lado. E por último, procure uma pessoa que você sabe que está precisando de uma escuta, de um ombro, de um acolhimento. Apenas ouça, sem tentar convencer, sem tentar mudar. Apenas esteja lá. Essa é a verdadeira limpeza. A limpeza que começa dentro, que se espalha para o mundo através do amor. O cheiro de jasmim, para mim, é o lembrete constante dessa verdade. A verdade de que a ponte é sempre o amor. E que a revelação, a verdadeira revelação, é um caminho que se faz a cada passo, com o coração aberto. Se você valoriza relatos sem maquiagem, inscreva-se para caminhar comigo. Achei que minha fé me protegia de tudo, mas o maior perigo não estava lá fora, e sim em uma oração que nunca fiz. E é sobre isso, sobre o poder do silêncio e do perdão, que quero te contar no próximo vídeo aqui, no Testemunhos de Nossa Senhora. Fique em paz.